Rondônia é um lugar muito bonito. Rondônia é um lugar muito rico de histórias. E Rondônia tem uma particularidade porque a migração que teve para cá de pessoas do Nordeste, do Sul, Sudeste, eles foram literalmente convidados pelo governo para poder vir para cá com uma promessa: riqueza, terra e prosperidade. Eu quero mostrar apenas alguns recortes de jornais antigos para vocês terem uma ideia que Rondônia é realmente muito rica em história. Olha como Rondônia é incrível. A gente está vendo aqui um jornal de 1813 e aqui já cita o Forte do Príncipe da Beira. Fala sobre tamanhos e fala, né, os primeiros alicerces foram lançados em 1776, né? Olha só, 1813. Em 1907, no jornal de 1º de janeiro de 1907, cita de novo aqui o Forte Príncipe da Beira. Só que o interessante aqui é que já está se falando sobre as linhas telegráficas, né? E aí o interessante também é que cita Amazonas e Mato Grosso. Mas o Forte Príncipe da Beira fica em Rondônia, não fica no Mato Grosso. E aqui então fala que sairia uma linha telegráfica de Cuiabá indo para Cachoeira do Santo Antônio, mas Cachoeira do Santo Antônio fica em Porto Velho, não fica em Mato Grosso. Então aqui já é 1911, uma grande solenidade nos confins do Brasil, solenidade com MN e Brasil com Z. Interessante, né? Leitura da ata de assentamento do marco de limites entre os estados do Amazonas e Mato Grosso, na Cachoeira de Santo Antônio, no Rio Madeira, mas isso... Cachoeira do Santo Antônio e Rio Madeira é Porto Velho, não é Mato Grosso. E aí, se a gente andar um pouquinho mais para frente, agora recente, então tá aqui, ó, antiga fronteira dos estados do Amazonas e Mato Grosso. Porto Velho, onde é a capital de Rondônia, era a divisa entre Amazonas e Mato Grosso. Rondônia, então, ainda era a capitania de Mato Grosso. Então, tudo isso aqui era Mato Grosso. A minha esposa, que é mais nova que eu, ela não fazia ideia que Porto Velho tinha um marco que dividia Amazonas e Mato Grosso. Então, assim, as pessoas aqui do estado não conhecem essa história. Nossa, eu fico assim, quando eu começo a ver esses recortes, esses jornais antigos, nossa, eu fico maluco, assim, porque isso é muito importante, porque Rondônia tem uma história muito particular. E essas histórias estão se perdendo, porque esses pioneiros estão partindo. E, infelizmente, na pandemia, muitos já se foram. Então, assim, tem muita história muito legal do estado que está sendo perdida, e isso a gente não pode deixar acontecer. As pessoas falavam um negócio do meu avô, cara, que lá na linha que ele morava, quando eles abriram a linha, ele deixava uns cachos de banana pendurados na cerca, algumas coisas que ele tinha lá, para as pessoas que estivessem trafegando por lá, que às vezes faltava alguma coisa, porque o acesso era muito difícil, e para não ficar com fome, para a pessoa que estivesse passando lá pegar uma banana, pegar uma fruta, pegar um cacau, pegar alguma coisa assim. A história mais comum aqui é que Rondônia ela se desenvolveu por causa do governo militar, por causa do lema integrar para não entregar. É verdade que teve esse convite do governo militar para cá, à época, em meados de 1960, mas o que a gente quer mostrar com esse documentário é que isso vem muito antes. Então a gente quer voltar lá em 1750 no Tratado de Madrid. Então a gente quer falar sobre o Forte Príncipe da Beira, que é a maior edificação europeia fora da Europa. A gente quer falar sobre os Soldados da Borracha. Agora, recente, esse ano estava tendo um movimento dos Soldados da Borracha e a galera da cidade, do estado, não faz a mínima ideia quem foram os Soldados da Borracha. Eles não sabem por que tem esse nome soldado, que é por causa da Segunda Guerra. Tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com borracha. Olha como é que é rico, olha como Rondônia tem muita história para ser contado. A estrada naquele tempo era muito péssima. O pessoal falou que eu não ia chegar aqui com aquele carro. E graças a Deus eu vim muito bem. Gastei 2 dias e meio de Assis Chateaubriand aqui. E a Petrobras ela é fundamental na história de Rondônia, porque só se pôde desbravar aqui por causa das máquinas. Porque quando o Marechal Rondon veio para cá, era no facão, então não dava para poder conquistar aqui, era rio, era picada na mata. Então só se conseguiu desbravar e os migrantes virem para cá por causa do maquinário, por causa do diesel. Então aqui na minha cidade não tinha energia elétrica no sentido que a gente conhece hoje de hidrelétricas, era motor a diesel.
Então era o motor a diesel que tocava a cidade. Então o óleo queimado a gente usava para poder pintar a cerca. Durante a noite a gente colocava o óleo queimado nas lamparinas. E aí era muito engraçado que a gente ficava em volta daquela lamparina com óleo diesel queimado. E no outro dia o nariz estava todo preto. A gente parecia uns pandas assim. Então a minha esposa não faz a mínima ideia disso. A minha filha não faz a mínima ideia de lamparina. Então assim, a gente não pode perder essas histórias. E a Petrobras foi fundamental para o desenvolvimento de Rondônia. E uma particularidade que a gente quer desenvolver nesse documentário, hoje em dia a inteligência artificial está muito em voga, né? Ela está muito em alta. Então nós queremos usar a inteligência artificial onde ela foi programada para ser, em dados técnicos. Então quando a gente tiver que comparar datas, achar referências, traçar rotas, a gente vai usar a inteligência artificial porque ela é muito melhor que nós nisso. Mas quando for algo artístico, serão humanos fazendo. Então a gente precisa fazer o Forte Príncipe da Beira em 3D. Nós vamos usar artistas 3D, pessoas para poder reconstruir isso. Nós vamos precisar reconstruir a Estrada de Ferro. Nós vamos usar pessoas. Nós queremos usar máquinas para onde elas foram desenvolvidas para fazer e continuar usando humanos na parte artística, porque nunca nenhuma máquina vai fazer melhor do que a gente isso. E esse canal vai ser a base do documentário, porque aqui nós vamos fazer vlogs, tanto da pré-produção como da produção. Quando a gente tiver em exibição nas cidades, nós vamos registrar tudo e tudo isso vai ser colocado neste canal. Aqui também nós vamos fazer podcast com os professores, para poder histórias que a gente não conseguiu aprofundar por causa do tempo, né? Nós vamos fazer episódios longos aqui sobre a história, aprofundando em cada um dos temas, assim também como nós queremos trazer os colaboradores da Petrobras para também poder falar dessa importância que a Petrobras teve, não só no Brasil, mas aqui em Rondônia, que foi essencial. Foi assim, Rondônia só se desenvolveu por causa disso. Também aqui nesse canal nós vamos fazer tutoriais para a juventude. Tá? Porque a gente quer mostrar para os nossos jovens aqui de Rondônia que é possível fazer um documentário bonito, bem estruturado, técnico, para eles verem que é possível e para eles fazer melhor do que a gente. Então aqui, tudo que a gente fizer, a gente vai ensinar e vai ficar gratuito para todo mundo conseguir ter acesso a isso. Nada vai ficar escondido, tudo que a gente desenvolver a gente vai ensinar e isso vai ficar registrado para o resto da vida. Esse é um trabalho que vai ser muito importante não só para o estado de Rondônia, mas para todo o Brasil. Então esse é um documentário que a gente está muito animado em poder fazer porque é uma história que a gente precisa contar e precisa ter registro.